Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com a minha conta de e-mail institucional aberto para mostrar um aplicativo muito bacana e você pode encontrá-lo também não só nas contas de e-mail institucional da Microsoft, mas também em contas pessoais como Hotmail, por exemplo. Tá? Ele tem lá também esse aplicativo disponível nessa conta. Para encontrar os aplicativos da Microsoft, né, os aplicativos online, você acessa a sua conta de e-mail. No caso aqui, a gente está na página inicial, a gente já consegue visualizar os aplicativos. Ou, se você estiver já dentro lá da sua caixa de entrada, né, você pode clicar aqui, ó, nesses quadradinhos, e aí você encontra aqui os aplicativos. Aqui dá para abrir, né, todos os aplicativos lá da sua conta. Dá para percorrer aí quais são os aplicativos disponíveis na sua conta de e-mail, certo? Então, nós vamos trabalhar com forms. Vou abrir ele por aqui mesmo. E aí, só para a gente ter uma ideia, né, do que nós podemos fazer com o Forms. Então, Forms são formulários que você pode criar, né, na sua conta, e esses formulários você pode utilizar de várias maneiras. Utilizando o seu link para disponibilizar um determinado material para coletar dados, por exemplo, nas redes sociais ou em algum outro meio, ou criar avaliações, né? E aí a gente tem os questionários. Então, para começar, nós vamos criar aqui um novo formulário. Então, vou clicar aqui em novo formulário. Ele vai abrir aqui a opção da carinha do formulário que eu quero criar. Então, aqui eu posso pôr um título para esse formulário. E observe que aqui a gente tem os botões para adicionar novos elementos, tá? Então, eu posso escolher lá se esse formulário vai ter caixa de opção, caixa de texto, vai ser uma classificação, dá para disponibilizar data, né? E aí eu tenho algumas outras opções aqui para poder configurar o meu formulário. Então, vou criar aqui opções. Então, observe que eu posso criar lá uma pergunta, e aí eu seleciono aqui o que eu quero, né? Vou colocar alguma coisa aqui só para a gente entender como é que funciona uma pergunta. 1, 2. Só para a gente ver a dinâmica, e eu posso acrescentar outras opções também, ó, adicionar opção. Lá, resposta 3. Então, dependendo do que você vai desenvolver, você pode colocar as opções de acordo com o que você tem. Observa que na hora que eu estiver com a pergunta selecionada, né, ele abre aqui essa configuração. Então, eu posso modificar algumas coisas. Então, por exemplo, eu posso, ao invés de deixar ele selecionar uma única resposta, eu posso fazer com que ele possa escolher mais de uma resposta, né? Eu posso dizer que essa questão ela é obrigatória ou não. Então, se eu clicar aqui, né, eu posso torná-la obrigatória. Então, se a pessoa não responder essa questão, ela não consegue finalizar o questionário, por exemplo, tá? E eu posso também adicionar algumas ramificações aí, dependendo do número de questões que eu tenho. Por exemplo, a pessoa, se ela responder, colocar uma determinada resposta nessa questão, ele vai pular para uma outra. Eu posso fazer esse tipo de ação também dentro do meu formulário. E aí eu vou adicionando, né, as questões de acordo com a minha necessidade. Então, posso colocar também uma pergunta que a pessoa vá escrever um texto, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui pergunta, né? E aí a pessoa vai escrever um texto e essa resposta ela pode ser uma resposta longa ou curta. Normalmente ele já coloca aqui como curta, e aí eu posso selecionar aqui para aumentar essa caixa de texto para a pessoa poder escolher. Eu consigo também mudar a ordem das questões, né? Coloquei lá as perguntas, quero colocar essa em cima. Então, eu troquei a ordem das questões, para cima ou para baixo, né? Isso eu preciso ter mais de uma para conseguir fazer.
eu quero usar o mesmo tipo de caixa aqui. Eu posso copiar, né? Copiei a pergunta e depois eu só troco a informação. Ele já deixou o layout, a forma pronta para mim, tá? Outra pergunta de novo, só para a gente mudar as informações. Eu posso adicionar imagens a essas questões. Então, essas imagens podem ser imagens que eu tenho aí no meu computador, né? Ou pode ser vídeos também, tá? Então, eu posso pesquisar na internet, eu posso usar do OneDrive ou eu posso carregar da minha máquina. Tá? Ele abre lá para eu poder procurar, né? A imagem que eu quero inserir lá naquela pergunta. Ele já coloca aqui a imagem, né, e o texto ali para eu poder configurar minha pergunta, beleza? Então, quando eu seleciono aqui, como é um formulário que a pessoa vai me enviar respostas, né? Eu vou disponibilizar o link para as pessoas poderem responder esse questionário, e aí depois eu consigo também verificar qual foi o resultado e baixar esses dados, né, desse formulário numa planilha do Excel, para facilitar o meu controle, tá? Então, agora a gente só vai configurar esse formulário. Eu posso até usar um tema, né? Posso escolher um da minha máquina também, se eu tiver. Então, escolhi aqui o tema do meu formulário. Vou colocar aqui, né? Vamos voltar lá para as perguntas, colocar o título dele aqui. Pesquisa de satisfação. Uma pesquisa que eu estou fazendo. Posso colocar uma descrição aqui nessa pesquisa sobre o que ela é. Responda e lá uma descrição. Posso usar uma imagem também, né, da mesma forma ali, certo? Então, criei o meu formulário, tenho lá as minhas questões. Vou deixar só essas aqui por enquanto e o tema. Já já a gente volta para ver como a gente faz para compartilhar esse link. E assim que as pessoas responderem, né, o meu questionário, a gente volta para mostrar como ficou aqui as respostas nesse questionário, tá bom? Então, até logo, um abraço, valeu!